Ora, senhores deputados, dando continuidade à nossa reunião, temos agora a audição sobre a participação para os assuntos consulares, a audiência da Comissão para os Assuntos Consulares, Participação Cívica e Política do Conselho das Comunidades Portuguesas sobre a participação eleitoral dos cidadãos residentes no estrangeiro, modos do exercício do direito de voto e recenseamento eleitoral. E eu cumprimento o Sr. Sérgio Tavares, Conselheiro das Comunidades pelo Reino Unido e Irlanda, bem como o Sr. Vasco Pinto de Abreu, Conselheiro das Comunidades da África do Sul, mais concretamente Joanesburgo. Isso mesmo. Portanto, nós fizemos aqui um pequeno programa, que é uma intervenção inicial vossa de 15 minutos, podem partilhar, não é? Mais ou menos 7 minutos e meio cada um, não é? Como entenderem, obviamente, isso é convosco. Depois os seus deputados farão as perguntas que entenderem e os senhores responderão no fim. Portanto, dou-lhes a palavra. Façam favor. Ora, bom dia. Bom dia. Ainda não é meio-dia, já é bom dia. Primeiro que tudo, em nome da Comissão, o nosso agradecimento por terem aceitado a reunião de hoje. Não estamos cá todos porque formalmente as reuniões só são amanhã e depois. Portanto, nós somos 7. Por exemplo, o Vasco está aqui, é da África do Sul, mas também inclui membros da França, Estados Unidos, Venezuela, Brasil e Austrália. E que chegam hoje até ao fim do dia para os trabalhos da manhã. Por isso é que só cá estamos nós os dois. Nos antecipamos. Em termos do que nós queríamos abordar hoje, independentemente do trabalho que tiver a ser feito em paralelo na segunda comissão, no âmbito da alteração da chamada lei do CCP, há questões específicas para a primeira comissão que são bastante relevantes e por isso é que nós solicitámos esta reunião. Já no ano passado tínhamos tido uma reunião com o Sr. Presidente, deputado Fernando Negrão, e desta vez entendemos que seria melhor ter uma reunião mais alargada, porque esta Casa e esta Comissão em particular vai ser chamada nos próximos meses a tomar decisões e a pronunciar-se e a escrutinar trabalho, por exemplo, do Governo, que vai ser absolutamente decisivo para a capacidade dos portugueses residentes no estrangeiro poderem ou não exercer o seu dever cívico de votar. Para vos dar um exemplo do que é que nós estamos a falar, foi publicado muito recentemente, 10 de abril, salvo erro, em Diário da República, 2 grupos de trabalho interministeriais que têm a ver ambos com matérias que nós temos estado a levantar já há vários anos junto dos diferentes ministérios e que, por exemplo, o primeiro passo a citar, o Grupo de Trabalho para Acompanhamento das Operações do Cartão de Cidadão e Identificação Civil no âmbito do recenseamento eleitoral. Pelas datas, julgo que este Grupo de Trabalho vai começar a estar em funções já agora no início de maio. Tanto para este como para o segundo Grupo de Trabalho, que é para a modernização eleitoral no estrangeiro, são absolutamente, como estava a dizer, decisivos e acho que muito, muito importantes para as matérias que nos trazem aqui hoje. Só para vos dar um exemplo em termos da parte do recenseamento eleitoral, estão a haver imensos problemas e eu lembro-me que nós já desde 2020 estamos a olhar para esta matéria porque nos começaram a chegar vários problemas e abordámos na reunião anual, como aquela que vamos ter agora nos próximos 2 dias, em 2021, junto do Ministério, os vários problemas que nos estavam a chegar e que são globais, não são só na Europa, muito longe disso,
e que afetam claramente, por exemplo, a qualidade dos cadernos eleitorais em Portugal. E a perspectiva é essa, é olhar para os cadernos eleitorais a partir da realidade portuguesa, não da realidade das comunidades. Eu dou-vos só um exemplo. Na última semana e meia, 2 semanas, estive a falar com várias pessoas ligadas a uma associação de portugueses no México. E, por exemplo, a pessoa com quem eu falei está lá há perto de 10 anos, já com documentos renovados na secção consular da Embaixada da capital, na cidade do México, está licenciada por Aveiro. E depois há outras pessoas que, por exemplo, estão lá há mais de 16 anos e têm a morada portuguesa no cartão de cidadão, deliberadamente. Há outras pessoas que só conseguem fazer a renovação do cartão de cidadão e do passaporte quando vêm a Portugal. Portanto, também tendem a manter as moradas portuguesas. Portanto, uma das coisas que nós temos, uma das recomendações que nós vamos fazer, por exemplo, ao Conselho Permanente do CCP, que vai reunir em julho, é que imita uma recomendação que se faça, eu não gosto da palavra limpeza, mas claramente é necessário olhar para os cadernos eleitorais em Portugal. E isto porque tem implicações, por exemplo, e a magnitude disto é bastante assinalável. Por exemplo, o Reino Unido é paradigmático neste aspecto. Quando, em 2018, aliás, quando um pouco mais, quando em 2015, nas eleições legislativas na altura, e também coincidiram com as eleições do CCP, o meu universo eleitoral no Reino Unido eram pouco mais de 3 mil pessoas. Em 2018, quando entra em vigor o recenseamento automático, dá um salto de 3 para 103 mil. Nas eleições presidenciais de 2021, já ia em 140 mil. Nas eleições legislativas do ano passado, portanto, há uma diferença de 1 ano, já ia em 157 mil, e os números que eu vi para o final de 2022 já estão a bater nos 170 mil. E a esmagadora parte destes números são pessoas que, no caso do Reino Unido, por razões específicas, são pessoas que têm, por exemplo, décadas e décadas de Reino Unido. Não são, há quem tenha a percepção que são as pessoas que vieram mais recentemente. É exatamente o contrário. É as pessoas que têm 30, 40, 20, 30, 40 e às vezes até mais anos de Reino Unido, que estão nesta situação, e a minha previsão é que nos anos mais próximos vamos ver crescimentos, saltos quantitativos, talvez ainda maiores do que estes, porque a minha previsão é pelo menos uns 30 mil, mas se olharmos para um número maior, pode facilmente chegar aos 50 ou 60 mil, e ainda não estou a incluir os menores a entrar em idade de estarem no recenseamento. Portanto, há aqui questões que têm que ser olhadas e, portanto, é importante que esta Comissão olhe para o trabalho que este grupo de trabalho vai fazer, não esperando, é um pedido da nossa parte, pelo relatório final, mas mesmo nas audições regimentais que forem fazendo no âmbito do Ministério do MAI, que comecem a inquirir sobre o que é que está a passar, sobre o que é que está a emergir, quais são as tendências, quais são as conclusões que já estão a ser tiradas sobre a qualidade do recenseamento, para além de procedimentos, por exemplo, a nível consular, mas isso já é mais para a segunda Comissão, que podem estar também a potenciar isto. Só para vos, da parte da modernização do segundo grupo de trabalho, é importante porquê? Porque este grupo de trabalho, supostamente, vamos ver, vai modernizar qual é o entendimento que o Governo tem sobre a modernização. O que é isto da modernização? E nós temos, depois eu também já ia lá chegar, mas também estou a olhar para o tempo, a questão que começou como uma sugestão, agora acho que já é mais proposta, do Ministro da Administração Interna e também, curiosamente, ex-secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, portanto, alguém que conhece muito bem esta área, de inverter a primazia do voto nas comunidades, ou seja, deixar de ser por defeito o voto postal e passar a ser por defeito o voto presencial.
Eu só vos dou... eu, neste momento, estou a residir na Irlanda, antes estava na Escócia. A Escócia não tem consulado. O consulado que serve a Escócia é em Manchester. Só para vos dar uma ideia da diferença que isto faz, nas presidenciais em 2021, o nível de participação eleitoral global para o Reino Unido foi 1,57%, portanto, 1,5%, Manchester 0,9%, presidencial. Um ano depois, com as legislativas, passa para uma participação eleitoral a nível do Reino Unido de 9,35% e em Manchester 9,63%. Portanto, acho que claramente aqui o Manchester, e exemplos destes há pelo mundo fora, ilustra muito, muito bem a gravidade, a palavra é esta, a gravidade de se isto for para a frente. De inverter a questão da primazia do voto postal em vez do voto presencial, porque acho que terá efeitos devastadores na participação cívica das comunidades, que já de si são historicamente muito baixos. Como, por exemplo, 1,5% a nível do Reino Unido é algo tremendamente negativo e que tem que ser combatido. Há um outro aspecto que eu acho que é interessante também, como termos uma perspectiva da Comissão, e aqui eu passava claramente a duas perguntas depois que eu gostava que os diferentes partidos clarificassem. E eu começava até pela segunda, que é o seguinte: nós, como eu estava a dizer, nós temos reuniões anuais cá em Portugal. Em 2021, nós soubemos que ia haver um grupo de trabalho para a construção de um código eleitoral, na altura presidido pela deputada Isabel Neto, que é agora a secretária de Estado de Unidade do Estado Interno. E, entretanto, viemos a saber, sabemos que esse grupo de trabalho supostamente vai ser recriado. Na altura, como nós temos N propostas em termos de melhoria para as várias legislações eleitorais, nós solicitámos, como fizemos com esta Comissão, também uma reunião com a então deputada. E na resposta que ela nos envia, eu vou citar a frase: terei todo o gosto em reunir, embora deva salientar que o grupo de trabalho irá apenas centrar-se na elaboração de um código eleitoral que consolide a legislação existente dispersas por múltiplos diplomas. Ou seja, do nosso ponto de vista, isto queria dizer que o grupo de trabalho não se iria debruçar sobre alterações às leis eleitorais. Iria apenas fazer um trabalho de consolidação, mas ficaria por aí. E, obviamente, que nós consideramos isto uma oportunidade perdida. Portanto, perante todos os desafios com que nos estamos a ser confrontados, a pergunta que eu dirigia aos diferentes partidos aqui nesta Comissão é: qual é o entendimento que têm sobre este grupo de trabalho que supostamente será recriado agora, e supostamente a partir desta Comissão. Por último, só para acabar, depois podemos falar depois na segunda parte, e fazendo agora aqui também uma ligação à segunda Comissão, quando o Partido Socialista apresentou o respectivo projeto de alteração da chamada lei do CCP, e pouco antes o PSD também tinha apresentado o respectivo projeto, a jornalista Paula Machado, que é, eu diria, a maior especialista em termos da imprensa no que toca às comunidades cá em Portugal, fez, o que até não é hábito, porque normalmente é gravado, mas fez um programa em direto com o deputado Paulo Pisco, pelo PS, e o deputado Maloda Abreu, pelo PSD. E ela coloca logo de início uma questão que, ao princípio, até pareceu um pouco estapafúrdia, até mesmo pela reação que o deputado Paulo Pisco teve, mas em reflexão, depois nós até consideramos uma pergunta muito importante que seja feita e que seja respondida. E a pergunta que ela fez era se temiam os partidos o voto dos portugueses no estrangeiro. E acho que, como estava a dizer, é importante
tendo em conta aquilo que estamos aqui a falar, tendo em conta, por exemplo, uma das coisas que talvez das maiores prioridades que nós temos, que é aquilo que se chama a uniformização das formas de voto, que é a coexistência de múltiplas formas de votação em todos os escrutínios, com base, por exemplo, nos cadernos eleitorais desmaterializados. Qual era a resposta que cada um dos partidos aqui presentes tinha em relação ao voto dos portugueses, dos cidadãos portugueses no estrangeiro? E ficavam por aqui. O Sr. Sérgio Tavares assambaracou o tempo, mas eu dou, Sr. Pinto Abreu, faz favor. O Sérgio basicamente disse aquilo que a nossa Comissão tem discutido. Eu queria dar o exemplo, ele está mais dentro dos problemas do voto na Europa, que é um bocadinho mais diferente daquilo que a gente enfrenta, por exemplo, em África, ou no Brasil, ou até nos próprios Estados Unidos. Eu queria dar o exemplo, aliás, que já foi dado na Comissão. O voto nas últimas legislativas na África do Sul basicamente não existiu. Houve cerca de 30 pessoas que foram os trabalhadores consulares que fizeram a opção pelo presencial. Nós mantemos que deviam existir os dois. O voto postal não funciona na África do Sul, basicamente, porque os votos foram enviados daqui de Lisboa no dia 26, 27 de dezembro, e a nossa embaixada e o nosso consulado começaram à procura onde estavam os votos, onde estavam os sacos com os votos. Eventualmente telefonaram para os Correios, para o aeroporto, para o sector de carga, telefonaram para tudo o que era sítio e mais algum, envolveram, eventualmente não conseguiram encontrar, envolveram o Ministério dos Negócios Estrangeiros da África do Sul, a DIRCO, que eventualmente também telefonou para o aeroporto, para o depósito de carga, e alguém, o responsável no aeroporto, lá se lembrou que tinha lá uns sacos. Quando foi o Ministério dos Negócios Estrangeiros sul-africano a meter-se ao assunto, aí o emprego dele já estava, se calhar, em perigo. Lá se levantou e foi ver os sacos, e lá estavam os sacos com os nossos votos, que chegou à minha casa o voto. Portanto, foram encontrados dia 15 de janeiro. As eleições foram no fim de janeiro e nós tínhamos que ter os votos aqui dia 9 de fevereiro para serem contados. Chegou à minha casa dia 23 e 24, portanto o meu voto não chegou cá. Aliás, o Ministério da Administração Interna agora já nem publica quantos votos é que chegam na África do Sul, porque desapareceram completamente. Em 2015 foram 0. Se não forem presenciais, dificilmente o voto postal chega lá. Mas continuamos a ser favoráveis ao voto postal, tem que ser atualizado, como diz o Sérgio. Seria melhor, porque os correios internos funcionam, correios internacionais é que é um problema que chegam as cargas aos aeroportos e ficam lá. Portanto, seria bom que fosse atualizado o voto postal, a maneira de se mandarem os votos, até sairia mais barato ao Estado português, mandá-los diretamente para a África do Sul por mala diplomática, por exemplo, e depois os próprios consulados no Cabo e Joanesburgo e a Embaixada em Pretória porem nos correios de lá. O outro problema que temos, por isso, presencial também não é o ideal, e por isso é que nós mantemos que sejam os dois equiparados. As distâncias são enormes. A área consular de que eu faço parte, de Joanesburgo, inclui Lesotho, Botsuana, vai até Bloemfontein, que são 400 km, vai até Durban, que são 600 km, Nelspruit. Portanto, é impossível alguém se meter num carro e fazer 800 km ou 700 km para ir depositar o seu voto. Muitas das vezes nós temos a dupla nacionalidade, nem os nossos compatriotas, nem nas eleições sul-africanas lá vão pôr o voto, quanto mais fazerem 300 ou 400 km. Portanto, esta alteração e modernização do voto, esta Comissão agradece que olhe para ela e que mantenham os dois em paridade. E sem ser necessário, que é outro problema, sem ser necessário sequer fazer a opção. Aquele que for descarregado primeiro é o que é válido e acabou. Porque, por exemplo, eu se tivesse a opção de votar presencialmente, estou a 10 minutos de consulado, tinha ido ao consulado e tinha posto e tinha votado. Eu e muitos mais que apareceram nos consulados para votar, porque não receberam as cartas registadas e foram rejeitados porque não fizeram a opção em devido tempo, que é 60 dias antes. Portanto,
fico-me por aqui, na primeira volta. Muito obrigado. Eu queria referir o seguinte: eu limito-me a gerir os trabalhos da Comissão. Eu não tenho iniciativa. A minha única iniciativa é de capacidade de alguma influência, não é? E por isso tivemos uma conversa aqui muito interessante, em que eu percebi que os problemas são graves, não é? E pedi aos seus deputados que não se importavam de participar numa reunião convosco, para ouvir, e para não ser só eu a ouvir, não é? E uma vez que são representantes de partidos políticos, podem ter iniciativa para ver se temos esses problemas, enfim, pelo menos em vista. Eu tenho a certeza que os conhecem. E, portanto, eu vou começar a dar a palavra aos seus deputados e dou desde já a palavra à sua deputada Natália Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentos aos colegas, senhoras e senhores deputados, aos senhores conselheiros do CCP. Agradecer o empenho, para não dizer muitas vezes sacrifício, exercer as vossas funções na Europa e então no círculo fora da Europa, que é um bocado... Teremos que pensar também novamente esse nome de batismo, mas agradecer, porque quem lê os relatórios do CCP, e em particular o da Comissão Temática sobre Participação Eleitoral, a questão da cidadania, da participação cívica e política, são de uma elevada qualidade. É de saudar e de agradecer. De facto, é uma matéria muito complexa. Já tem, pelo menos recentemente, uma história feliz, e quero aqui dizer e agradecer ao PS, porque a ideia e a implementação do recenseamento automático foi uma revolução, de acabar por contar, por saber quantos portugueses residem no estrangeiro, para melhor fazer respeitar os seus direitos, e nomeadamente em termos de participação cívica e política. Foi uma revolução feliz, que nas últimas eleições, já desde 2019, mas é muito particular em 2022, marcou uma participação muito mais importante, à percentagem defendida por várias associações e pela CNE também, de mais de 60%. Claro que a base de partida é fraquíssima, mas tem que ser dito aqui. Ou seja, a questão do recenseamento automático, apesar das dificuldades de morada mal registadas de forma deliberada ou não, porque acontece a muitos portugueses quando estão aqui, até aliás da primeira geração, mas nem só, a passar férias aqui, a renovar o CC e as próprias conservatórias insistirem para ser registadas as moradas portuguesas, é um problema de facto. Depois, e o que tem sido agora, em particular no último episódio, sobre, claro, cartas e boletins de votos que nunca chegaram aos eleitores. Isso eu já tenho defendido, a questão do voto por correspondência tem que ser mantida e melhorada. Acho que a solução já é possível alterar via chave móvel pelo cartão de cidadão essa questão de alteração de morada. Sabemos que há uns estudos a dizer que mais ou menos 10% do corpo eleitoral tem tendência a mudar de morada entre uma eleição e a seguinte. Claro que, de facto, perder já 10% do corpo eleitoral, entretanto, é inaceitável. Sobre a questão da primazia do voto presencial, se tal acontecer, teremos que ter uma solução como existe, por exemplo, no caso francês, que é muito interessante. Podem optar, mas para confirmarem a sua opção de voto, tem sido decidido que era por e-mail. Acho que se tal acontecesse, não é aquilo que defendo. Defendi também a harmonização do acesso à participação eleitoral. Ir às urnas e manter o voto presencial, o direito ao voto presencial é importante. Quanto mais o voto por correspondência, quando sabemos, na Europa, mas em particular fora da Europa, a dificuldade de chegar a um consulado, a uma urna, e nem que seja uma máquina eletrónica, é dificilíssimo. E numa sociedade
onde já temos quadernos digitalizados e uma sociedade cada vez mais digitalizada, com umas gerações vindouras que funcionam de forma também mais digitalizada, no porvir a questão do voto eletrónico remoto tem que ser enfrentada. Tem que ser testada, mas tem que ser enfrentada. E, aliás, referi-me em dezembro, ainda em plenário, a um relatório do Parlamento Europeu, não sei se era incentivar, mas pelo menos a pedir aos Estados-membros de refletir sobre a questão da possibilidade do voto eletrónico remoto. Se não é para amanhã, acho que a primeira Comissão terá que seguir muito atentamente o trabalho dos grupos que foram agora criados e essa matéria toda, porque há publicações, há experiências vividas, com alguns defeitos, mas bem-sucedidas, e no que diz respeito à questão sobre o Código Eleitoral, refiro-me ao artigo 14 da Constituição sobre os direitos dos portugueses a residir no estrangeiro, que têm que ser tratados de forma igual, perfeitamente igual aos portugueses que estão a residir aqui em Portugal. Ou seja, se há consolidação das leis existentes, diplomas sobre a matéria, também deveria ter lugar a inclusão da matéria dos direitos à participação eleitoral dos portugueses no estrangeiro. E, por princípio, para terminar, não se teme, eu que nasci no estrangeiro e que sou uma portuguesa do Círculo da Europa, claro que não há, antes pelo contrário, é empreender tudo o que é devido para chegar a uma participação máxima dos nossos compatriotas que estão a residir fora. Não se teme quem tanto esperamos votar e participar e votar no destino de Portugal. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor. Muito obrigada. Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimentar também os nossos representantes das comunidades portuguesas, agradecer também os seus esclarecimentos e aquilo que aqui já nos trouxeram sobre a realidade concreta desta questão que a nós nos preocupa e preocupando-nos pelos desenvolvimentos mais recentes que infelizmente nós entendemos que deixam uma mancha na nossa relação também com os portugueses que não se encontram a residir no país. Nós entendemos que há uma questão a priori, que é a questão da rede consular, e temos inclusivamente feito alguma pressão ou questões ao Governo no sentido de adotar não só dos meios para o funcionamento normal, mas também tudo aquilo que se trata de recenseamento eleitoral, a agilização dos próprios processos, também um maior conhecimento sobre a própria comunidade em si, até para detectar estas questões de forma atempada. E como sabemos, este é um problema que é transversal à comunidade e julgo que precisa também de ser estudado do ponto de vista da adaptação àquelas que são, neste momento, os movimentos dos portugueses, mas não só, no mundo. E, nesse sentido, estamos de acordo que haja aquilo que neste momento se projeta, que é a questão do grupo de trabalho que tem em vista a consolidação da lei eleitoral, portanto, ele não pretende alterá-la, é um grupo de trabalho restrito à consolidação daquilo que já existe, à uniformização dos processos, à clarificação de um ou outro aspecto que cause mais de dificuldade, mas outra fase será eventualmente aquilo que os partidos entendam de alterar da lei eleitoral e isso é algo que nós também precisamos de refletir e de aprofundar melhor. Julgamos que tinha sido importante e continua a ser importante fazer, digamos que assim, um apuramento mais, e eu julgo que a vossa intervenção acabou por contribuir nesse sentido também, um apuramento mais rigoroso e mais de pormenor sobre estas dificuldades
até porque nós estamos a falar de realidades muito diferentes, as comunidades são diferentes, mas os países em que essas comunidades estão são absolutamente diferentes a vários aspectos, desde logo nisto que é o próprio serviço postal, não dá garantias, digamos assim. E nós entendemos que, preferencialmente, o voto deve ser presencial, mas que devem ser criadas as condições para o fazer, com uma maior rede também de locais de voto. E, nesse sentido, estamos a procurar também reunir os vários contributos, que os senhores também já várias vezes têm tido a oportunidade de partilhar, e procuraremos, de facto, que num grupo de trabalho que existirá numa primeira fase, mas em processos legislativos que possam vir a existir, integrar essas mesmas questões e procurar dar resposta, sendo que achamos que há esta questão a priori que não se prende só com os atos eleitorais, que é a questão da própria ligação e da própria presença do Estado português junto das comunidades, porque sem ela também a ligação e a vontade de votar e de participar também acaba por ser ferida, digamos assim. E então achamos que não podemos desligar uma questão da outra e que precisamos de atuar nas diversas frentes sem desprimor, naturalmente, daquilo que é necessário de facto, que é clarificar e uniformizar relativamente a todos os atos eleitorais aspectos que não têm razão nenhuma para serem diferenciados e, naturalmente, manter aqueles que têm razão para ser diferenciados. Nessa medida, tomamos boa nota daquilo que nos colocaram e aquilo que formos também refletindo e adiantando nesse aspecto, nomeadamente num grupo de trabalho que se irá formar, daremos naturalmente nota para que possam também pronunciar-se. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. E acaba de chegar, felizmente, a hora. O Sr. Deputado Hugo Carneiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados, os Srs. Conselheiros Vasco Tavares e Vasco Pinto Abreu, e pedir desculpa por esta pequena ausência, mas tive que estar noutra comissão, também tinha que fazer uma intervenção e pronto. Ainda não temos o dom de estar em todos os sítios ao mesmo tempo. Ora bem, sobre aquilo que nos trouxeram, e ainda bem que consegui ouvir a intervenção inicial na íntegra, o PSD está muito preocupado com a questão do voto dos imigrantes, tanto é que, como devem ter conhecimento, apresentamos uma iniciativa legislativa que foi aprovada na Generalidade, que vai mais longe do que aquilo que algum partido teve até hoje a coragem de ir, nomeadamente ao permitir o alargamento do voto por correspondência nas eleições europeias e nas presidenciais. Portanto, como é sabido, à data de hoje, o enquadramento legal permite apenas o voto por correspondência nas eleições legislativas e, se dúvidas houvesse sobre as virtudes do voto por correspondência, certamente também terá defeitos, mas também tem virtudes, e as virtudes são assinaláveis. Isso permitiu, por exemplo, que nas legislativas de 2019 o número de eleitores participantes fosse de 158 mil, números redondos, quando comparado com as eleições presidenciais de 21 ou as europeias de 2019, nas europeias 13 mil pessoas, compara com os 158 mil das legislativas, ou as 27 mil das presidenciais, que compara com as 158 mil das eleições legislativas. Os números são o que são e falam por si. Significa que, se for dada a hipótese, através de instrumentos legais, às pessoas para votarem, elas irão participar. Não participaram 1,5 milhão de pessoas, por muitos motivos, eventualmente, mas participaram 158 mil nas legislativas, que é muito superior, não é 2 nem é 3 vezes mais, é muito superior àquilo que aconteceu nas europeias e nas presidenciais. E, portanto, nós propomos, em primeiro lugar, e foi aprovado na Generalidade, o voto por correspondência, uniformizando com as eleições legislativas, e propomos também um teste do voto eletrónico não presencial, porque há aí um certo engodo que alguns partidos às vezes propõem, que é o voto eletrónico presencial. Não é? Eu, se estiver recenseado em Paris, estou momentaneamente de férias em Londres, calhou no dia das eleições e vou votar. Ora, eu não sei quantos eleitores é que vão ver o seu problema resolvido, que é 10, 20, 30. Às tantas, 2 mãos chegam para contar o número de pessoas que vão recorrer a esse sistema. Não significa que ele não possa existir, mas o verdadeiro entrave é o facto das pessoas terem que fazer 400 ou 500 ou 600 quilómetros para ir votar e não conseguem fazer esse... Não é razoável que o Estado exija isso. E o princípio da igualdade diz-nos que nós devemos tratar
igual o que é igual e diferente o que é diferente. E, portanto, nós, em Portugal, que temos a possibilidade de recorrer a uma escola onde estamos, portanto, estamos recenseados numa freguesia e, portanto, temos uma escola perto de casa a 5, 10 minutos, 15 minutos de carro. Quem mora no estrangeiro tem a 3 ou 4 ou 5 horas, quer dizer, isso não é razoável de todo. E, portanto, uma das coisas que nós dissemos no debate, e eu gostava de afirmar isso até por algo que também vocês disseram, para nós não há portugueses de primeira e de segunda. E este é o grande desafio que este Parlamento tem nesta discussão, que é perceber quem é que está de um lado, do lado dos portugueses, e quem é que está do outro lado do argumento que diz que há portugueses de segunda porque têm medo do voto dos imigrantes, têm medo que o voto dos imigrantes influencie as eleições presidenciais ou as eleições europeias. Mas têm medo porquê? Não são portugueses? Não têm um cartão de cidadão? Não nos deram a possibilidade, ou por nascimento ou por atribuição da nacionalidade, de um dia serem portugueses? Então têm que sofrer as consequências, que é proporcionar aos cidadãos portugueses os meios para que eles possam votar, tendo em conta a situação materialmente diferente em que se encontram. Dizer também que sobre o grupo de trabalho, uma vez que abordaram essa questão, e mesmo para terminar, o grupo de trabalho que foi criado não tem caráter inovatório. Isso até é uma questão que depois nós teremos que ver aqui na Comissão. O PSD já pediu uma série de audições, porque na questão do teste do voto eletrónico há questões de segurança que temos que ouvir várias entidades, perceber a experiência brasileira, a experiência de um país também que existe na Europa, que tenha o voto eletrónico não presencial, exato, a Estónia. Portanto, temos que perceber essa realidade e tomar passos muito seguros. Por isso é que é um teste, não é uma solução definitiva e que não é proibida pela Constituição atual. Nós nem precisamos de mexer na Constituição, ao contrário do que algumas pessoas dizem, enfim, para tentar descaracterizar o debate. Portanto, o grupo de trabalho não tem caráter inovatório. As audições, eu julgo que foram empurradas para lá, mas depois na primeira comissão, a seu tempo, eu irei suscitar a questão, porque elas têm que ser feitas aqui em sede plenária da Comissão, e nós temos interesse, e por isso é que apresentamos muito antes das europeias, que o teste se faça já nas próximas europeias. Por isso é que nós apresentamos muito tempo antes a nossa iniciativa, para depois não usem a desculpa, não, estamos em cima das eleições, agora não dá para fazer porque é uma alteração, não sei o quê. Primeiro, não é uma alteração porque é um teste. E segundo, é preciso dar um tempo suficiente para criar os mecanismos informáticos que permitam disponibilizar este sistema. As questões do recenseamento, as questões da proximidade dos eleitores ao nosso país, isso é algo que está em cima da mesa das nossas preocupações e por isso mesmo é que tomamos esse ponto de partida. Lamento no entanto, a falta de coragem que muitas das vezes os partidos têm em não assumir que não encaram os portugueses no estrangeiro como portugueses de segunda, porque se o fizessem, ou pelo menos eram frontais, nós achamos que eles são iguais e por isso é que queremos que participem e que a própria Comissão Nacional de Eleições tenha alinhado nesse argumentário pouco construtivo, diria assim. Portanto, era o que eu gostaria de dizer e não deixarei de acompanhar as vossas preocupações do recenseamento também ao longo das audições que tivemos com o MAI. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Senhores conselheiros, como veem, já há aqui algum envolvimento nas matérias que aqui nos trazem, o que é muito bom sinal, e dava-lhes agora a palavra para fazerem as considerações finais. Só um bocadinho, falta a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores conselheiros presentes e agradecer a disponibilidade e o interesse demonstrado em virem ao Parlamento expor aquela que é a vossa opinião acerca do processo eleitoral, designadamente e especificamente do processo eleitoral no estrangeiro. De facto, o que sucedeu nas últimas eleições legislativas, e a Iniciativa Liberal teve a oportunidade de o dizer em sede própria, foi um péssimo exemplo de como a qualidade legislativa ou a falta dela pode afetar os processos democráticos ao dar origem a diversas interpretações sobre os procedimentos que a lei prevê como sendo admissíveis. A repetição das eleições legislativas no Círculo da Europa deve ser um lembrete permanente de que deve ser do que deve ser feito no esforço
de clarificar o pensamento do legislador e, na sempre possível, simplificação dos procedimentos e estamos, por isso, sensíveis àquelas que são as vossas preocupações. Existem, certamente, melhorias a serem feitas a este processo. Algumas dessas melhorias, algumas dessas soluções já foram debatidas por esta Casa, pelos deputados presentes aqui nesta Comissão e também na Comissão de Negócios Estrangeiros, e da nossa parte só nos resta agradecer aqueles que foram os vossos contributos, acerca dos quais tomaremos a melhor consideração. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Srs. Conselheiros, têm a palavra. Pedia alguma brevidade, faz favor. Sim, desta vez ser breve também. Queria começar por agradecer as palavras de todos vós para connosco, conselheiros, e é para nós um orgulho sempre que sejamos recebidos nesta Assembleia da República como somos recebidos. Começando pelo voto eletrónico, queria também salientar que em França também já se fazem para os franceses residentes no estrangeiro, que é o nosso caso, portanto seria um bom exemplo para todos os grupos parlamentares verem o exemplo da França quanto ao voto eletrónico dos franceses não residentes em França. Já é, segundo sei, a segunda vez que votam desta maneira e sem grandes problemas, julgo eu. Agradeço ao PCP porque realmente a rede consular é um dos problemas que nós temos, porque a formação dos seus funcionários deveria também dirigir-se ao recenseamento, ao incentivo ao voto nas eleições portuguesas, porque muitas vezes as pessoas não vão votar porque dizem para que eu não recebo o voto, ou é complicado ir ao consulado, e como diz aqui o deputado do PSD, não estamos ali ao beirado da esquina, mas podia-se fazer a desmultiplicação das mesas eleitorais. Por exemplo, no caso de Joanesburgo, poderia ter uma mesa em Bloemfontein, eu sei que implica uma série de problemas até a nível de negócios estrangeiros, de haverem mesas eleitorais portuguesas em território sul-africano, mas julgo que poderia ser ultrapassado, da mesma maneira que há um acordo para as autoridades portuguesas, os bancos portugueses pedirem os nossos números de contribuinte da África do Sul, porque a África do Sul assim o exige, poderiam também pedir ao governo sul-africano que aceitasse a desmultiplicação das mesas de voto em Durban, principalmente onde há o maior núcleo de portugueses a residir, que será Bloemfontein, será, por exemplo, Durban, que são 600 km, será no Botsuana, não sei quantos são, mas são alguns também, Nelspruit também. Queria também, já agora, não sei se isto faz parte desta primeira comissão, mas é uma sugestão que eu já dei há uns anos, já ando nisto há 14 ou 15 anos, os partidos não representados na Assembleia da República, que não tenham deputados pela imigração, poderem vir às comunidades, pelo menos às comunidades mais numerosas. Falo do PCP, falo do Bloco de Esquerda, falo da Iniciativa Liberal, que fossem contemplados também com verbas do orçamento para nos poderem visitar, fosse na África do Sul, fosse nos Estados Unidos, fosse na Venezuela, os partidos que não estão representados, portanto, que não têm deputados eleitos pela Europa ou fora da Europa. Porque nunca os vemos à preparação das eleições, e nunca vemos candidatos desses partidos nos nossos países. Seria bom que também viessem, fizessem as suas propostas e que nós pudéssemos conhecer as propostas deles. Queria também saudar e queria pedir de novo, é uma guerra que a gente anda há 8 anos, o voto eletrónico, por favor, façam o teste, não custa nada. Se correr mal, correu mal, mas também não é por aí que Portugal acho que tem gente capaz de fazer um voto eletrónico seguro, fiável e que seja fácil para as comunidades. E nunca se esqueçam de uma coisa, é de quem utiliza o voto eletrónico, porque infelizmente as nossas comunidades estão envelhecidas e muitas pessoas não têm acesso à internet, e é isso que é o problema, basicamente, que eu tenho ouvido dos senhores deputados, de haver pessoas depois pegarem no telefone, no telemóvel e estarem a votar por uma pessoa que não é a própria. Que seja fácil, mas que possamos escolher no dia ou uma semana antes ou 15 dias antes, ou presencial ou postal,
ou eventualmente depois, mais tarde, o eletrónico. Já não é para a minha geração, provavelmente. Deixa-me só... voto eletrónico. Esse bicho de 7 cabeças. Mas nós, na Comissão, a Comissão foi criada em 2016, em abril, no plenário, que seguiu às eleições para o CCP, e pouco depois emitimos um documento, foi o nosso primeiro documento, portanto, 2016, ponto número 1, enquanto recomendação, a implementação do voto eletrónico como prioridade política absoluta. Portanto, 2016, só esta comissão, mas isto já vem de outras comissões. Eu lembro-me do Pedro, que era até pouco tempo o presidente do Conselho Regional da Europa, falar que já há 20 anos que se anda a falar nisto. Mas, e aqui há uma coisa também que tem que ser dita, porque o teste já era para acontecer. Precisamente nas eleições, que agora está o processo a decorrer na segunda comissão, para as eleições para o CCP. Para o CCP. Porque até era, por exemplo, a expressão que nós costumamos usar, é uma eleição politicamente neutra. Não há aquele processo politicamente mais carregado, como umas europeias, umas legislativas, ou mesmo umas presidenciais. Portanto, esta era a oportunidade, e supostamente as eleições serão mais, provavelmente, novembro. Esta seria a grande oportunidade para testar o voto eletrónico. Neste documento de 2016, nós já avançámos que o grande obstáculo à implementação do voto eletrónico não é técnico, é político. E este processo agora com o CCP viu-se, porque foram assumidos connosco, com os conselheiros, quer a nível de conselhos regionais, quer a nível das comissões temáticas, como a nossa, quer a nível das reuniões com o Conselho Permanente, foi assumido, e não vão por nós, em termos do Partido Socialista, falem com a vossa colega que está na bancada, que teve responsabilidades nesta matéria, ela sabe muito bem, porque foi ela que fez o trabalho e fez muito bem feito, em conjunto com o MAI, para permitir que, de facto, se fizesse o teste do voto eletrónico agora nas eleições do CCP, e, entretanto, houve um recuo, um grande retrocesso. Houve uma decisão política que fez com que todo o processo fosse abandonado, e esta quebra de compromisso, eu acho que para nós, e não só, mesmo pelo feedback que eu sei que o próprio Partido Socialista já teve nas suas estruturas fora de Portugal, digamos que não é bom. E eu próprio já tive a ocasião de transmitir a quem de direito na direção da bancada do Partido Socialista, que considerava um erro, quer partidário, quer político, tremendo, mas a decisão está tomada. Portanto, já não temos esperança de ver aquilo que nos tinha sido garantido, aquilo que havia sido compromissos. Por exemplo, nós adiámos 1 ou 2 vezes as eleições do CCP, precisamente porque ia haver o teste do voto eletrónico, que era preciso algum tempo de trabalho com o MAI para que as coisas estivessem todas preparadas, estudadas e se pudesse avançar, para depois dar o dito por não dito. Portanto, este é um processo, voltamos a este ponto, o obstáculo é político e não é técnico. Até porque nós na Comissão, minhas desculpas, estou a dar para o relógio, minhas desculpas desde já, nós até somos muitas vezes criticados internamente por sermos o porta-estandarte do voto eletrónico dentro do CCP. E em 2017, quando nesta casa estavam a trabalhar naquilo que depois ficou conhecido como o recenseamento automático em 2018, organizámos nesta casa, na biblioteca, um evento especificamente sobre o voto eletrónico. E juntámos especialistas dentro da máquina do Estado, que existe, especialistas das universidades, especialistas do setor privado. Houve uma grande discussão, eu lembro-me que a biblioteca estava cheia, portanto, e veio muita gente de dentro e de fora da Assembleia da República, e ficou muito claro que em Portugal existe know-how, até em muitos casos de liderança mundial nesta área,
Portanto, não há qualquer, por exemplo, uma das justificações para não se avançar como foi agora usado há poucos dias, é preciso segurança absoluta. Ou como, por exemplo, me disseram a mim e membros da Comissão em rondas com os diferentes grupos partidários, e faço orei aí ao Partido Comunista, que me diziam que era preciso ser 100% seguro. Ora, não há nada que seja 100% seguro, não há nada que seja absolutamente seguro, nem o voto presencial, quanto mais há em níveis aceitáveis de risco. A exceção que faço ao Partido Comunista, e sou insuspeito, é que na reunião com o Partido Comunista foi claríssimo comigo a dizer: somos contra o voto eletrónico. Ponto. Eu prefiro que nos digam isso, que assumam isso, em vez de darem uma falsa expectativa, darem palmadinha nas costas e depois, quando chega a hora da verdade, vão fazer marcha atrás. Terminava só com uma coisa que é importante. Como disse, vai haver eleições para o CCP, portanto, veremos o que é que vai resultar das eleições, da alteração da lei do CCP, mas seria importante que esta Comissão, independentemente depois do esforço que cada partido fizer individualmente, que esta Comissão também tivesse um diálogo continuado, depois conforme seja a estrutura que vier a sair da nova legislação, com o Conselho das Comunidades Portuguesas, e será também essa uma das nossas recomendações ao Conselho Permanente, que vai reunir em julho, salvo erro, em vez de ser só focado, como vai acontecer amanhã, com a segunda Comissão, que também houvesse um diálogo continuado, sustentado e consequente com a primeira Comissão. E, muito obrigado. Senhores Conselheiros, há uma coisa que os deputados na sua atividade diária nunca fazem, que é perguntar qual é a morada da pessoa com quem estão a falar. O que quer dizer que nós tratamos dos vossos problemas da mesma forma que tratamos de um cidadão de Sintra, de Faf ou de Olhão. E, portanto, contem-se connosco, continuem a contar connosco. Já há iniciativas legislativas e, portanto, o trabalho está iniciado e, com certeza, prosseguirá nos seus termos. E muito obrigado por terem vindo e que corra bem a vossa reunião desta semana. Nós vamos dar seguimento à nossa reunião.